Graça e paz do Senhor. Hoje eu quero trazer uma palavra para nós, daquelas que tem ardido o meu coração a semana toda. Eu ministrei agora 5, eu falei para a família. Agora eu quero falar com vocês sobre o derramar do Espírito Santo de Deus. Eu vou ler 3 textos. O primeiro está em Lucas, Evangelho de Jesus conforme Lucas, capítulo 24, versículo 49. Nós vamos ler 3 textos. Hoje eu vou mudar um pouco. Não vou expor apenas um texto. Eu vou estudar os 3 textos lidos. Lucas 24, 49 é o primeiro. Depois nós vamos para Atos capítulo 1 e Atos capítulo 2. Todos acharam? Diz assim: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Vá agora para Atos capítulo 1. Vamos ler os versículos 8 e 14 apenas. Atos 1, versículos 8 e o 14. É um texto conhecido de todos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 2, 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Senhor, eu quero pedir a Ti que nos surpreenda nessa noite. Derrama do Teu Espírito sobre nós, e que saiamos aqui completamente diferentes de como nós entramos. Abra a nossa mente. Fala-nos quem nós somos hoje e quem nós podemos ser logo ali. Te damos graças pela Tua palavra. Ela não muda, ela é viva, ela é eficaz. Te damos graças em Cristo Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, por favor. Dr. John Stott, o exegeta mais conhecido do século XX, escreveu: antes de mandar a igreja para o mundo, Cristo enviou o Espírito para a igreja. Talvez uma das perguntas mais intrigantes que alguém possa fazer nos nossos dias: se é legítimo, se é bíblico, se é oportuno e se é necessário a igreja de Deus esperar novos derramamentos do seu Espírito. Atos 2:39 diz que essa promessa é para vós, para os vossos filhos, para os que ainda estão longe e para quantos o vosso Deus chamar. É bem verdade que o Pentecostes foi um fato único e irrepetível, porque ele veio para estar para sempre com a igreja. Ele está conosco, ele está em nós. Porém, é absolutamente legítimo nós esperarmos, aguardarmos, orarmos e nos prepararmos para novos derramamentos do Espírito Santo de Deus. Eu quero ver com vocês 4 lições importantíssimas. A primeira delas, eu quero encorajar você a pensar que nós precisamos de novos derramamentos do Espírito de Deus. Todos nós. Leonard Ravenhill escreveu um livro que talvez você já tenha lido. Ele escreveu Por que tarda o pleno avivamento? Ele lançou um livro, ele já estava morto e lançaram um novo livro dele. Ele escreveu Por que ainda tarda o pleno avivamento? E ele diz: o pleno avivamento ainda tarda, porque a igreja está satisfeita sem ele. Nós, se olharmos para cada um de nós nessa noite, sensivelmente, há sintomas de frieza, há sinais de mornidão, há secularismo, há mundanismo.
Alguém disse com muita propriedade: eu fui procurar o mundo e encontrei na igreja. Eu fui procurar a igreja e eu encontrei no mundo. Temos a tola ideia de que se imitarmos o mundo, nós vamos atraí-lo. A única maneira de impactarmos o mundo é sermos cheios do Espírito Santo e chorarmos pelos nossos pecados. É a única forma. Agora, precisamos preparar nossa vida se é que de fato esperamos um novo e poderoso tempo de sua visitação. Lucas 3:5 nos fala de 4 coisas que nós devemos fazer para que o Espírito Santo desça sobre nós novamente. Lucas 3:5 diz que os vales precisam ser aterrados. Os vales falam de depressões que existem nos lugares mais baixos da terra. Esses lugares são escuros e cheios de sombra. Da mesma forma, há abismos escuros na nossa vida, há sintomas de mundanismo, de comodismo e de desânimo. Os vales, eles também separam os montes. Há mágoas e contendas, separando as pessoas umas das outras. Os vales precisam ser aterrados. Segundo, ele diz que os montes precisam ser nivelados. Os montes, irmãos, falam de altivez e de soberba. O orgulho é como uma montanha no caminho que impede Deus de manifestar-se. Onde há soberba, Deus não se manifesta. Impossível. Os vales precisam ser aterrados, os montes precisam ser nivelados. Terceiros, os caminhos tortos precisam ser retificados. Caminho torto fala de duplicidade, de vida dupla. Todo sintoma de vida dupla. O que é vida dupla? É viver uma vida aqui e outra lá fora. É impossível Deus derramar-se de novo em alguém que vive uma vida dupla. Ele vive uma vida aqui e ele vive outra vida lá fora. Deus não se manifesta. Quarto lugar, os caminhos escabrosos precisam ser aplanados. O que é caminho escabroso? Fala de algo que está fora de lugar. Há algo fora de lugar na sua vida? O seu namoro está no centro da vontade de Deus? O seu casamento caminha dentro das balizas da palavra de Deus? Tudo, irmãos, tudo que está fora de lugar precisa ser aplanado e corrigido, a fim de que Deus se manifeste. E a minha oração tem sido uma só: precisamos ser inflamados por Deus para sermos resposta para esse mundo caído e falido e sem rumo aí de fora. Eu quero encorajar todos que estão aqui nessa noite a pensar: você e eu precisamos desesperadamente de um novo derramamento do Espírito. Precisamos. Você precisa mais de um derramar do Espírito do que trocar de emprego. Você precisa mais de um novo derramar do Espírito sobre nós do que você trocar o seu carro. Precisamos, mais do que o ar que respiramos, de um novo derramar do Espírito sobre nós. Precisamos. Segundo lugar, quais são os princípios desse derramamento do Espírito? Princípios. A promessa do Pai é exatamente o cumprimento da promessa de Joel. Joel 2,13, Deus diz: convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus. Isso com jejum, com choro e com pranto. Ele diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Notem que Deus não está chamando de volta para Ele os pagãos e os estranhos, mas o povo dele, o povo da aliança. Convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus. Deus nos chama.
Avivamento, irmãos, não é para o mundo, é para a igreja. A igreja primeiro precisa se voltar para Deus, para que depois ela possa impactar o mundo lá fora. Deus tem chamado a igreja para viver uma vida plena com Ele. Convertei-vos. Joel 2:28, o profeta diz: e acontecerá depois do quê? Depois do acerto de vida, da volta para Deus. O derramamento do Espírito não acontece antes, mas depois que o povo se volta para Deus e se arrepende. Não há avivamento, irmãos, sem choros, sem jejum, sem oração, sem quebrantamento, é impossível. E eu tenho ido ministrar em algumas igrejas, eles acham que esse avivamento é algo forâneo às Escrituras, que se sente um arrepio, o cabelo levanta. Isso é avivamento, isso não é avivamento. Nós estamos longe de um avivamento genuíno. O manifestar-se de Deus no nosso culto hoje é um manifestar de Deus, mas avivamento precisa de arrependimento. O primeiro texto lido, de Lucas 24:49, Jesus disse assim: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Como deve ser essa espera? Quais são os princípios? Há 3 pelo menos. O primeiro deles é a obediência. Jesus diz: permanecei na cidade. Obedeçam. Fiquem em Jerusalém, fiquem aí. E por quê? Porque eles não podiam ausentar-se de Jerusalém. Ali Pedro havia negado Jesus e os demais haviam fugido. O que Jesus está dizendo é o seguinte: fiquem aí em Jerusalém, que o palco do fracasso de vocês, da queda de vocês, será o cenário do novo derramar do Espírito. Vocês serão revestidos com o meu poder, e vocês vão ganhar essa cidade e partir daí para o mundo. Fiquem em Jerusalém, obedeçam. Não há derramar do Espírito sem obediência. Fique em Jerusalém, fique. Segundo princípio é a perseverança. Jesus diz: permanecei na cidade até que. Notem que Jesus não disse para que eles ficassem em Jerusalém um dia, nem 10 e nem um ano. Permaneçam na cidade até que. Deus nos chamou para perseverar até que. Sabe o que eu temo, irmãos? Quando se fala em avivamento espiritual, seja apenas o tema de um retiro, de um culto do acampamento dos jovens daqui a poucos dias, seja apenas um tema. Envolvemos-nos com tantas outras coisas, que esse assunto deixa de ser prioridade na nossa vida. É como Ravenhill diz: ficamos satisfeitos sem Ele. Isaías 44:3 diz que a água cai sobre o sedento, e a torrente virá sobre a terra seca. É sedento, é terra seca. Obedeçam, perseverem. E como deve ser essa espera? Com expectativa. Permaneçam na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. A espera é com expectativa. Eu tenho que ter uma expectativa de ser capacitado novamente com o poder do Espírito Santo de Deus. Nós temos. Você ainda tem essa expectativa de ser capacitado por esse poder de novo? Irmãos, sabe qual é um dos maiores entraves para recebermos um novo avivamento espiritual? Para mim, é de julgarmos de tudo que nós temos e já experimentamos, é a medida máxima daquilo que Deus pode fazer. Você está errado. E aí nós nos contentamos com gotas, só gotas.
Nós achamos que a nossa experiência é o limite máximo da ação de Deus. Nós estamos num culto e Deus derrama do seu Espírito e nós pensamos o seguinte: olha, Deus não passa daqui, nada novo vai acontecer. Deus tem um limite. Deus não tem limites. Ele não tem limites. Deus pode derramar do seu Espírito sobre nós e você ver e ouvir algo que você nunca viu, nunca ouviu e nunca fez. Eu estava pensando nessa semana na oração de Paulo, para mim a mais ousada da Bíblia, em Efésios 3. Ele começa assim: por essa causa me ponho de joelhos. Que causa era aquela? Primeiro, para que gentios se reconciliassem com Deus, e depois, para que gentios reconciliados se reconciliassem com judeus, e formassem uma só igreja em Cristo. Depois, quando você pensa que Paulo está delirando, ele vai falar do comprimento, da altura, da profundidade, e aí ele chega lá em Efésios 3,19. Ele vai fazer uma oração que parece loucura. Ele vai pedir ao Espírito Santo que o enchesse de toda a plenitude de Deus, toda. Irmãos, é toda. Olha a oração do apóstolo: é toda a plenitude de Deus em um homem. E aí você fala: não, Paulo delirou. Aí a resposta está em Efésios 3,20. Ele fala: ora, primeiro, aquele que é poderoso, Deus é poderoso. Para quê? Para fazer não mais, não um pouco mais, mas infinitamente mais do que aquilo que pedimos e pensamos, segundo um poder que opera em nós, é o Espírito Santo de Deus. Irmãos, não há limites para a ação de Deus. Hoje na escola bíblica dominical nós falamos sobre dons, e a irmã me perguntou: pastor, isso pode acontecer? Eu falei: irmã, você pode voar, irmã. Deus não está preso a rituais, queridos. Ele não está preso a essas coisas. Eu sou racional demais, eu sou, e alguns de vocês também são, mas Deus pode sim nos surpreender e fazer coisas aqui para mostrar para nós que Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer, com quem quer e na hora que Ele quer, para a própria glória dEle. Expectativa. A minha oração é que Deus inflame o nosso coração para dizermos nessa noite: eu não posso mais continuar como eu estou. Eu desafio você a fazer essa oração nessa noite, porque se você, ao acordar de manhã, fizer como um judeu faz no espelho, cantando quão grande és tu no espelho, você está falido. Pequeno. Eu quero encorajar você a pensar que nós só experimentamos as gotas. Deus tem rios, 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 rios para mim e para você. Um povo cheio do Espírito Santo de Deus. Ele faz proezas na mão dEle. Quais são os princípios? Arrependimento e conversão, obediência, perseverança e expectativa. Há muito mais para nós. Agora nós vamos ver em terceiro lugar o derramamento do Espírito. Cristo subiu, o Espírito desceu. Atos 2:1 diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, a palavra Pentecostes significa 50º dia, ou seja, 50 dias. Pentecostes era a festa que acontecia 50 dias após o sábado da semana da Páscoa. Cristo ressuscitou como as primícias dos que dormem, e durante 40 dias de provas incontestáveis sobre a sua ressurreição, fez várias aparições aos seus discípulos. 10 dias após a sua ascensão, e Atos 1:11, a partir do versículo 6, relata isso.
Os apóstolos perguntaram: Senhor, qual será o tempo que restaurarás o reino a Israel? Aí ele diz no versículo 7: não vos compete saber nem Cronos e nem Kairos, nem tempos e nem épocas, aos quais o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Aí no 11 ele vai dizer: esse mesmo Jesus, o qual viste subir, ele vai descer, ele vai voltar. 10 dias após a sua ascensão, o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes. Atos 2:1 ainda, a parte B, diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Os 120 estavam no mesmo lugar. Atos 1:14 é ainda mais profundo. Ele diz que todos perseveravam em unânime e perseverante oração. Deixa eu dizer algo a vocês aqui, irmãos. Uma igreja em oração, ela pode mover os céus, abalar o inferno e provocar grandes mudanças na terra. Vocês creem no poder da oração? Então por que nós não oramos? Por que nós preferimos murmurar do que orar? Todos estavam na mesma casa, os 120 oravam. Nós precisamos voltar a orar. E nós temos a tola ideia de pensar o seguinte: bom, eu sozinho eu não vou fazer nada. Faz sim. O maior avivamento fora o Pentecostes aconteceu na Rua Azusa com 2 meninos. 2 homens. 2. Deus não precisa de muitos, Ele precisa de poucos que se entregam a Ele e vivem para Ele. O derramamento do Espírito foi um fenômeno celestial. Não foi algo produzido, ensaiado e nem fabricado. Aconteceu algo verdadeiramente no céu. Aconteceu. Primeiro, foi soberano, porque ninguém pôde produzi-lo. Segundo, foi eficaz, porque ninguém pôde desfazer os seus resultados. E terceiro, foi definitivo, porque ele veio para estar para sempre com a igreja dele, para sempre. 4 fatos me chamaram a atenção aqui no derramamento do Espírito. Acompanhe aí comigo. Primeiro, o derramamento do Espírito veio como um som. Olha o versículo 2. De repente. Irmãos, é sempre de repente. 1, 2 ou 3 no mesmo lugar pode vir de repente, mas eles oravam, eles se arrependeram e eles viviam uma vida para Deus. Vamos partir desse pressuposto, ok? De repente veio do céu um som. Notem que não foi barulho, não foi algazarra, não foi falta de ordem, mas um som do céu. A palavra som aqui no grego é ekos. E essa palavra ekos é a mesma palavra usada por Jesus em Lucas 21:25 para descrever o estrondo do mar. Meu Deus! Notem o som que eles ouviram dentro da casa. Eles ouviram esse ecos, e esse ecos ecoa até hoje dentro de nós, e esse eco ecoa lá fora. Esse som veio e esse som continua aqui, ele faz barulho por aí. Esse é o ecos, é o som do Espírito Santo de Deus. Ele veio como um som. Segundo, diz o versículo 2, que ele veio como um vento. João 3:8 diz que o vento sopra onde quer. Algumas pessoas tentam amarrar o Espírito, como se ele se manifestasse de um único jeito, de uma única forma. Olha, Espírito Santo, se o Senhor não se manifestar aqui dessa forma, tira o cavalo da chuva. Ele não está preso a ritos, a sistemas.
Ele veio em forma de vento para mostrar sua soberania e liberdade. Assim como o vento é livre, o Espírito sopra onde quer, com quem quer e na hora que Ele quer. Como um vento, o Espírito Santo é misterioso. Ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Veio como um som, veio como um vento. Terceiro, diz o versículo 3, que o derramar do Espírito veio em línguas como de fogo. O fogo também é um símbolo do Espírito Santo de Deus. Êxodo 3:2. Deus manifestou-se a Moisés na sarça, em que ela ardia, mas o fogo não se consumia. Vocês já imaginaram a cena? Aquele fogo ali, mas aquele fogo não se consumia. Esse é Deus, Deus é fogo. João Batista disse em Mateus 3:11: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito ilumina, o fogo purifica. Ele queima. Ele queima todo vestígio de pecado. Primeiro o Espírito abre os nossos olhos para mostrar quem nós somos, e a partir daí vem o fogo que queima, que purifica, que queima e que mostra para nós o quão pecadores somos e o quanto de Deus nós precisamos. Ele queima, ele arde. O derramamento do Espírito produziu um fenômeno das línguas. No Pentecoste, Deus rompeu a barreira das línguas, e judeus de várias partes do mundo puderam ouvir os discípulos falando em sua própria língua materna. A palavra língua é glossolalia, é línguas diferentes de sua própria língua materna. As línguas de Atos são diferentes das línguas de 1 Coríntios 12, porque 1 Coríntios 12 há necessidade de interpretação. Em 1 Atos 2 não há necessidade de interpretação, porque todos ouviam na sua própria língua materna. Isso é bendito. As línguas em Atos foi oposto a Babel em Gênesis 11, 1-9. Em Babel as línguas eram ininteligíveis. No Pentecostes não houve necessidade de interpretação. Em Babel foi resultado de rebeldia contra Deus. No Pentecostes, fruto de oração perseverante a Deus. Em Babel houve dispersão. No Pentecostes, ajuntamento. Em Babel os homens enalteciam o seu próprio nome. No Pentecostes falavam sobre as grandezas de Deus. Onde há o derramar, há ajuntamento, as pessoas entendem, eu me humilho. John Stott disse que em Babel a terra orgulhosamente tentou subir ao céu, porém no Pentecostes o céu humildemente desceu à terra. Aleluia, aleluia. Quarto lugar sobre o derramamento do Espírito, ainda no versículo 3. O derramamento do Espírito produz uma experiência pessoal do enchimento do Espírito. Olha o 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Cada um. Isso nos ensina algo bendito. A experiência da plenitude é pessoal. O Espírito Santo desce sobre cada um individualmente. Cada um tem a sua própria experiência com Deus. Mateus 25, a parábola das virgens, explica exatamente, essa é uma das lições do texto. Diz Mateus 25, 6, que todas as 10 virgens dormiram, elas pegaram no sono. Então no versículo 6, elas ouviram a voz do noivo e se levantaram. E aí as que estavam desapercebidas, que eram as nécias, disseram assim no versículo 8: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando.
E aí as prudentes disseram às nécias do versículo 9: não, para que não falte a nós e nem a vós outras, ide antes de comprai. Não tinha como comprar. Qual a lição de Jesus para nós? Ninguém tem experiência de tabela, você precisa ter a sua. A minha filha Beatriz não vai entrar no céu por quem eu sou. Ela precisa ter a vida dela, as experiências dela e receber o Espírito Santo ela. Cada um, irmãos. Ninguém vai entrar no céu porque o pai é crente, ou o pai é pastor, ou a mãe fulano de tal. Você precisa ter a sua experiência e eu a minha. Efésios 5,18 é um texto muito mal interpretado. Paulo diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Deixa eu desapontar alguns aqui. Efésios 5,18 não dá base para você beber. Não dá. Esses dias, há uns 4 anos atrás, eu estava no restaurante. Quando eu podia ir em restaurante, eu vou voltar aí. Nós estávamos almoçando e sentou um casal atrás de mim, e eles começaram a conversar lindamente, até que eu ouvi que eles eram cristãos. E aí o meu ouvido já aguçou. Eu falei: vamos ver como é que é a conversa aqui. Aí o marido falou assim para a mulher: mulher, a palavra diz que eu posso me embriagar, beber eu posso. Irmãos, eu quase dou um tiro nele no restaurante. Gospel, estou brincando. Eu quase levantei da mesa. A Luciana me segurou, falou: fique aí, aqui é Tati. A conversa não foi com você, não vai falar nada. Eu estava quase levantando. É uma lição simples. Quando eu estou cheio do Espírito, você ganha controle. Quando você está cheio do álcool, você perde o controle. Só isso. Não beba em Efésios 5,18 em nome de Jesus. Não faças essa blasfêmia. É o Espírito Santo que convence que pecamos. João 3,5 diz que é Ele quem opera em nós o novo nascimento. É Ele quem ilumina o nosso coração para entendermos as Escrituras. Romanos 8,26 diz que Ele nos consola e intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. É Ele quem nos batiza no corpo. Romanos 8,16 diz que Ele testifica com o nosso espírito de que somos fato filhos de Deus. É o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós estamos mortos. Você precisa do Espírito Santo mais do que dinheiro para viver. Que Deus abra a sua mente para que você entenda isso, porque você pode ter tudo na terra, sem o Espírito você está morto. Escute, você pode ser nascido do Espírito, ser batizado com o Espírito, habitado pelo Espírito, e ainda assim estar sem a plenitude do Espírito. É possível. Irmãos, eu não sei quem vai ver esse DVD, então vai para a tabela quem vê esse DVD. A maioria da igreja não tem a plenitude do Espírito. A maioria de nós, não fiquem tristes, não temos. A tradução de Efésios 5,18 não é enchei-vos, não é. É deixai-vos encher do Espírito. Ninguém pode encher-se a si mesmo do Espírito. E nenhum homem tem poder e nem autoridade para soprar sobre outro, para que ele receba a plenitude do Espírito. Isso é loucura.
O sentido não é o quanto mais do Espírito nós temos, e sim o quanto mais o Espírito tem de nós. Porque uma coisa, escutem-me em nome de Jesus, é você ter o Espírito, outra é você ser cheio do Espírito. Uma coisa é você ter o Espírito Santo residente dentro de você, outra diferente é tê-lo presidente. Diferentes. E eu sinto muito em dizer, a maioria de nós aqui nessa noite não está pleno do Espírito Santo de Deus. Não está. A plenitude do Espírito não é uma experiência de uma vez para sempre, que nunca podemos perder, mas é um privilégio, irmãos, que deve ser continuamente renovado pela submissão à vontade de Deus, à vontade dEle para nós. Esse é o desafio. Temos necessidade diária do enchimento do Espírito. Isso é diário. Como você bebe água, como você come comida, você precisa ser cheio do Espírito todos os dias. E não ser cheio do Espírito todos os dias é pecado. Quantos aqui estão em pecado? Nós temos dinheiro, temos saúde, mas e a plenitude do Espírito? Deus está falando aí ou não? Eu sabia que ia ser assim. A mensagem é doce, a palavra é doce. Você está cheio do Espírito? Você tem o Espírito? Você que tem o Espírito, Ele preside você? É Ele quem dá as diretrizes da sua vida, ou é você quem faz tudo por conta? Precisamos de novos derramamentos do Espírito, urgentemente. Aí Atos 1:8 vai falar agora do revestimento de poder. O que diz Atos 1:8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. James Hastings, ele destaca 3 coisas. Primeiro, que o poder não é político, é espiritual. Segundo, a fonte do poder é o próprio Espírito Santo de Deus, e o uso do poder é para que a igreja dele testemunhe onde for, para a glória de Deus. Aliás, irmãos, não há cristianismo sem poder. 1 Coríntios 4:20, Paulo diz que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. É em poder. O reino de Deus é poder, é vida e é transformação. Mas talvez você está aqui pela primeira vez e pergunte assim para mim: pastor, mas poder para quê? Para que poder? Atos 1:8 nos fala de 3 coisas. Primeira delas é para perdoar. Você cantou sobre perdão, né? Perdoar. Quando o texto diz Samaria, envolve perdão. Eu vou explicar para vocês. No ano 931, com a morte do rei Salomão, o seu Reino Unido foi dividido. 10 tribos seguiram a liderança cismática de Jeroboão I. Esse reino, formado pelas 10 tribos, durou 209 anos e foi levado cativo pela Síria em 722. Aqueles que não foram levados cativos, Sargão II estrategicamente pegou aqueles povos e os misturou com os judeus daquela região. Essa mistura de raças deu origem a um povo, ao povo samaritano. Porém, eles não demoraram muito a se tornar um povo misturado no ponto de vista religioso.
Pois quando o reino do sul foi levado cativo pela Babilônia em 586, e lá passou 70 anos, Zorobabel quis reconstruir o templo de Jerusalém, e os samaritanos buscaram associar-se a eles. Porém, em Esdras 4:3, eles disseram para os samaritanos: nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus, não ponham a mão aqui. Então o que os samaritanos fizeram? Um templo lá no Monte Gerizim, com seus sacerdotes, com a sua liturgia e com seu culto um pouco pagão, um pouco cristão. Porém, para piorar um pouco as coisas, no ano 129, um general judeu chamado João Hircano, ele destruiu o templo dos samaritanos no Monte Gerizim, agravando ainda mais a situação entre judeus e samaritanos. Então, o que Atos 1:8 nos diz sobre Samaria e sobre perdão? É que quando eles são revestidos pelo poder de Deus, escutem, o evangelho chega a Samaria e as barreiras de inimizade são quebradas. Maravilhoso. Lição prática para nós. Escutem, é com amor. Sabe por que existe tanta mágoa dentro das igrejas, das casas? Pai não fala com filhos, filhos não falam com pais. Alguns aqui dentro da nossa igreja não falam com outros aqui dentro. Sabem por quê? Porque nos falta o poder do Espírito Santo. Nos falta poder. Como é que eu vou perdoar um adultério? É pelo Espírito Santo. Como é que eu vou perdoar um assassinato? É pelo Espírito Santo, irmãos. Como é que nós perdoamos uns aos outros no corpo? É pelo Espírito Santo. E a antítese é verdadeira. Se você está vazio, você não perdoa. Aleluia. Você tem perdoado? Segundo, o poder para quê? Para pregar até os confins da terra. Irmãos, escutem. Quando a igreja de Deus está cheia do poder de Deus, ela prega. Ela prega. Sabe por que a maioria de nós não fala de Jesus para ninguém? Porque nós estamos vazios. Oh, que duro ouvir isso. Pastor, eu nunca me esqueço daquele sorveteiro. Eu vou aproveitar que eu estou gravando, eu não sei para onde esse DVD vai. Eu vou aproveitar essa situação. Eu era promotor da Alt, eu viajava em algumas regiões do Brasil, e eu tinha acabado de chegar de Recife. Eu estava num posto em Paulínia, dando treinamento para o dono do posto e para o gerente do posto. Quando não, irmãos, entra um sorveteiro assoprando aquele negocinho a toda altura, e ele chegou onde eu estava. Ele veio para mim, foi para mim, Lígia. Ele parou assim de mim e disse assim: você é crente? Eu disse: meu Deus, lógico que eu sabia. Eu estava fazendo seminário, era o 3º ano. Eu comia carvão, eu tirava da churrasqueira e eu comia. Era brasa viva naqueles dias. Ele olhou para mim e disse assim: você é crente? Só que Deus falou assim para mim: tem um pouco de cautela para responder. E eu olhei para ele e eu disse: por quê? Porque se você não fosse, eu ia falar de Jesus para você. Sorveteiro, 20 centavos por picolé, e pregando o evangelho. Eu fiquei tão incomodado com aquele negócio que eu fui atrás do sorveteiro. Eu falei: não é possível uma coisa dessa. Irmãos, em Cristo, não deu 10 segundos, eu fiquei muito constrangido com o negócio. E eu não sei quantos de vocês já foram por Paulínia naquela
a avenida principal tem aqui o cemitério e aqui um posto de esquina. Irmãos, ele saiu do posto e virou a esquina. Pastor, deu 10 segundos, eu fui atrás do homem. Hora que eu virei a esquina, ele não estava mais lá e a avenida é enorme. Sabe o que Deus me disse? Ele não era humano. Eu só vim lembrar você do que você precisa fazer. Você tem pregado o evangelho para as pessoas? Um crente cheio do Espírito Santo, ele prega a palavra, ele fala desse Deus que ele crê, que transformou a sua vida para outras pessoas. Abra a tua boca, meu irmão, Deus a encherá, e pessoas serão saqueadas do inferno para o reino de Deus. Poder para quê? Para morrer, se preciso for. A palavra testemunha de Atos 1:8 é mártir, que significa aquele que está pronto a morrer. Alguém disse algo que eu precisei pôr aqui no esboço. Se você ainda não tem uma causa pela qual viver, você não tem uma razão. Volta. Se você ainda não tem uma causa pela qual morrer, você ainda não tem uma razão pela qual viver. Qual é a sua causa? Você abraça mesmo o reino? Você morre por Jesus? Apocalipse 2:10, Jesus disse para a igreja de Esmirna: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não é ser fiel até morrer, mas é ser fiel ainda que isso me custe a vida. Há uma grande diferença. Há uma diferença entre você ser fiel até morrer e outra é você ser fiel ainda que você precise morrer. Quantos aqui estão prontos a morrer nessa noite? Ah, não me fala de morte, está amarrado. Não é assim que nós falamos? Está amarrado. Não amarre. Quando eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, eu digo: eu já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu vou para onde tiver que ir, e eu morro por essa causa. Último lugar, precisamos. Irmãos, caiu a ficha que nós precisamos nessa noite? Edir Macedo, sim ou não? Caiu a ficha ou ainda não? Ou vocês acham que todos nós estamos muito bem, obrigado? Se não caiu a ficha, agora cai. Quais são as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo? O que me chama a atenção é que a igreja de Jerusalém conjugava doutrina e vida, credo e conduta, palavra e poder, qualidade e quantidade. Hoje há igrejas que revelam grandes desequilíbrios. Há igrejas que zelam pela doutrina, mas não celebram com entusiasmo. Há igrejas ativas na ação social, mas desprezam a oração. Há igrejas que crescem em número, mas mercadejam com a verdade. Quais são as marcas? Vá para Atos 2, nós terminamos aqui, versículos 42 a 47. Vamos ver se nós somos de fato uma igreja cheia do Espírito Santo. Quais são as marcas dessa igreja? Eu peguei todas elas em um comentário de John Stott, eu achei maravilhoso. Primeira marca de uma igreja cheia do Espírito está no versículo 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Primeira marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é que ela é fiel à palavra de Deus. Fiel. A igreja de Jerusalém, ela
nasceu sobre a égide da verdade. A igreja nasceu com o derramamento do Espírito, a pregação cristocêntrica e a permanência dos povos crentes na doutrina dos apóstolos. Notem que eles perseveravam antes do derramamento e eles perseveram na doutrina dos apóstolos. Irmãos, Deus não tem compromisso com aquilo que nós achamos. Deus nunca tem compromisso com as minhas palavras. Ele não tem. Mas Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel à palavra dEle. Se eu prego a palavra dEle, eu exponho o reino dEle. E se eu vivo a palavra dEle, outros são tocados. Você não pode viver por partes da Escritura e por aquilo que você acha conveniente. Você precisa ser fiel à palavra, todos nós. É o Salmo 119:11. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Há 3 coisas aqui. Nós guardamos a melhor coisa, a palavra, no melhor lugar, no coração, para o maior dos propósitos, para não pecar contra Ele. É a palavra que sustenta a igreja, é a palavra que mantém a igreja de pé. Se a palavra acabar aqui, a igreja acabou. Temos o Espírito, podemos continuar. Segunda marca é que ela persevera nas orações. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e nas orações. Amados, hoje as coisas estão tão difíceis que a igreja precisa fazer cultos de oração. Vocês sabem por quê? Porque nós não oramos em casa. Vocês estão tristes? Vocês parecem que estão meio abatidos? É normal, é muito normal, aliás. Nós temos orado. Irmãos, a igreja de Jerusalém, ela estava cheia do Espírito e ela orava com constância. Constância. Irmãos, a oração, escutem isso, na vida daquele que está cheio, não é um peso, não é um fardo. Quando alguns entram para falar com Deus em oração, e abre boca, e dá sono, e cai, e levanta e cai, você está vazio. Quando eu estou cheio de Deus, é um prazer falar com Deus em oração. É um prazer para mim, não é um fardo. Eu queria desafiar você que está aqui essa noite. Como você era há 5 anos atrás com Deus? Você se lembra? Oração. Há um texto sobre oração em Lucas 12:5 que é magnífico. Pedro estava preso porque Herodes o mandou para lá. E diz Lucas 12:5 que havia oração incessante por parte da igreja em favor de Pedro. A palavra incessante aqui é ektenos, que significa com fervor. A igreja cheia, irmãos, ela não ora de qualquer jeito, ela ora perseverantemente e com fervor. Você está cheio do Espírito? Terceira marca está no versículo 2. É a música do Paulo César Baruch, lindíssima. Comunhão. A terceira marca é que ela tem plena comunhão. Diz o versículo 2: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Irmãos, escutem em nome de Jesus. Uma igreja cheia do Espírito, os irmãos se amam profundamente. Não há brigas, não há contendas. Talvez você está pensando na tua cabeça, mas é impossível amar. Eu sei lá o adjetivo que você vai dar para a irmã.
Mas é necessário, porque se eu não amo aquele irmão a quem eu vejo, é impossível amar a Deus a quem eu não vejo. Quantos aqui nessa noite estão sem falar com alguém? Não levanta a mão não. Você precisa se consertar com Deus. Hoje à noite, hoje, o Salmo 133 que o pastor citou é maravilhoso. Oh, quão agradável é que os irmãos vivam em união. Aí ele vai dizer: onde há união, o óleo desce, e ali o próprio Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Irmãos, deixa eu quebrar um paradigma aqui. Eu não estou tendo comunhão com vocês agora, que isso não é comunhão. Você tem comunhão com quem você leva na sua casa, com quem você se relaciona. As pessoas que frequentam a sua casa são as pessoas que você tem comunhão. É por isso que o grito de Deus no céu é: se relacione com outras pessoas, procure outras pessoas e saia desse círculo vicioso seu e fale com pobres. Quantos estão dispostos aqui nessa noite? Que Deus nos ajude. O versículo 45, eu fico muito chateado. Acompanhem comigo. Olha: vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Aqui uma outra lição: eles tinham desapego dos bens e apego às pessoas. Hoje é o contrário. Infelizmente, irmãos, nós temos apego dos bens e desapego às pessoas. Nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Quarta marca, eu estou acabando, aguenta firme aí. Já está acabando, irmão, se alegre. Quarto lugar, está no versículo 47. A igreja cheia do Espírito Santo, ela louva a Deus com entusiasmo. Olha, louvando a Deus. Meus irmãos, nós precisamos do Espírito Santo desesperadamente. Vocês sabem por quê? Porque quando a alegria é fruto do Espírito, é obra do Espírito, eu louvo a Deus em qualquer circunstância. Eu não louvo a Deus porque eu ganho 9.000, e nem deixo de louvar porque eu ganho 1.000. Eu louvo a Deus, irmãos, quando nós entramos aqui da porta para dentro, nós cremos em Neemias 8:10, que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós cremos. Então quando eu estou aqui, irmãos, a alegria, se ela for genuína, ela brota do Espírito, ela vem para o coração, ela vem para os lábios, e eu louvo a Deus com sinceridade. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, ela louva o Deus que ela segue. Precisamos voltar a abrir os nossos lábios com fervor e cantar e louvar e exaltar a Deus com toda a força que há em nós. Quinta marca, ela experimenta os seus milagres. Olha o versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Hoje há dois extremos na igreja: aqueles que negam os milagres, que são chamados cessacionalistas. Eles não creem na contemporaneidade dos dons, ele acha que os dons acabaram e não há mais milagres. Porém há um outro extremo, que eles acreditam, eles inventam os milagres.
e outros inventam. Ei, quanto é que você quer para entrar na igreja em mancando e sair bom? Eu sei do que eu estou falando, gente. É dinheiro. Eles inventam os milagres. Nós estamos no meio. Nós somos aqueles que creem nos dons, vivem nos dons. Nós estamos aprendendo aqui na escola bíblica. Aliás, você está convidado. Eu tenho falado sobre os dons espirituais. Nós cremos que eles são para os nossos dias, e os milagres ainda acontecem, porque nós estamos vivos, Deus está no trono. Se o nosso coração ainda bate, há esperança para as pessoas, e nós podemos ser usados por Deus. Glória a Deus. Atos 3:6. Pedro vê um homem na Porta Formosa, e o homem pede qualquer coisa para ele. Dá aí qualquer coisa, me ajuda aí. Aí ele fala no versículo 6: olha, eu não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Glória a Deus. Sabe por que nós não temos visto milagre nas nossas igrejas? Porque nos falta poder. E aí, o chapelão está lá na televisão e curas acontecem. Esse é um. E nós pregamos a bota nele. Esse é não sei o que. E nós? Onde estão os milagres aqui no nosso meio? Onde estão? Nos falta poder. Irmãos, infelizmente a igreja hoje tem muita prata e ouro, mas não tem poder. As nossas casas são lindas, os nossos carros novos, mas nos falta poder. Sabe o que falta para vocês, jovens da JNI? Poder. Sabe o que falta para nós, os cabelos brancos e nós mais velhos? Poder. Poder, irmãos. Não nos falta dinheiro, mas poder falta. Milagres. Eu estudei essa palavra a semana toda e eu choro no volante. Deus me constrangeu tanto, eu fiquei tão triste. Quando eu cheguei aqui, Deus me disse: meu filho, eu tenho dado dons para vocês. Onde estão os milagres? Onde estão os cegos vendo? Onde estão os paralíticos andando? Deus me disse sexta-feira: te falta poder. Nós precisamos desesperadamente de novos derramamentos do Espírito. Amém, Jesus. Último lugar, está no versículo 47, eu termino. Eles louvavam a Deus, e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Meu Deus! Irmãos, vocês já ouviram aquela frase mundana? Deus não se impressiona com quantidade, Ele quer qualidade. Mentira! Para você que está me ouvindo e vendo, isso é blasfêmia, é bobagem. Onde existe a qualidade, Deus mesmo acrescenta os que vão sendo salvos. O resultado da qualidade é a quantidade. Uma igreja que não cresce, ela está doente. A igreja de Deus precisa crescer, ela é um organismo vivo. Quando o Espírito Santo foi derramado, uma multidão correu para o cenáculo. Imagina a cena. E eu escrevi aqui desse jeito: meu Deus, por que a igreja de hoje não produz o mesmo impacto?
Por que as pessoas passam pelos nossos templos e não são atraídas irresistivelmente? Irmãos, nos falta poder. Sabem por que os jovens, é para vocês jovens, sabem por que vocês não impactam outras pessoas? Porque você não vive uma vida plena. Você quer viver mundo e igreja. Eu sinto muito te dizer. Muito. Sabe por que as nossas igrejas não enchem mais? É culpa nossa. Nos falta poder. Poder. Irmãos, eu quero orar por vocês. Desde quando eu comecei a expor esse sermão, o Espírito Santo me fez entristecer. Eu quero orar nessa noite. Vamos ficar de pé, por favor. Quais são as marcas do nosso cristianismo? Como eu sou conhecido lá fora? Irmãos, eu quero desafiar vocês, como eu fui desafiado toda essa semana. Eu estive com o pastor Luciano na segunda-feira, e eu estou desesperado para pregar sobre a volta de Jesus aqui. Uma hora vai dar certo. Eu vou falar ainda, não chegou a hora. E eu disse, meu Deus, o que eu vou falar? E o pastor Luciano, traga uma palavra pastoral. Essa é a palavra pastoral. Nós precisamos de um novo derramar do Espírito. Só que eu tenho uma notícia para dar para vocês. A nossa vida como está hoje, Deus nunca vai descer. Não vai. E isso é o que me frustra. Isso é o que me faz chorar. Deus me disse, vocês precisam se arrepender, pôr a cara no pó, pedir perdão pelos seus pecados, e então eu venho sobre vocês novamente. Você pode fechar os olhos? Irmão, fala com Deus aí. Eu não vou chamar ninguém aqui não, senão isso aqui vai encher, não vai caber ninguém aqui. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser sentar, se você quiser deitar, se você quiser chorar, mas em nome de Jesus, peça perdão a Deus e fala, Deus, me encha de novo, me encha até transbordar. Eu quero viver uma vida diferente de como eu tenho vivido. Eu quero impactar os jovens do meu círculo. Eu quero fazer diferença onde eu estou. Senhor, eu te dou graças pela palavra do Senhor. Ela é viva, ela é eficaz e ela nos transforma. Pai, Tu nos lembraste esta noite de que nós precisamos de um novo derramar do Espírito Santo de Deus. Para isso, os vales precisam ser aterrados, os montes precisam ser nivelados, os caminhos tortos precisam ser retificados. Deus, faz-nos ver nesta noite o quão precisamos voltar para o Senhor em obediência, em perseverança e com expectativas de um novo derramar do Espírito Santo de Deus para nós e em nós.
contra nós, nós podemos mergulhar nesse rio, nós podemos caminhar e nadar sobre ele. Muda-nos, Deus. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Brota no nosso coração que nós precisamos desse perdão e precisamos liberar esse perdão. Te louvamos, porque a igreja é tua, nós somos teus. Encha-nos, ache lugar em nós e nos faz transbordar, em nome de Jesus, em nome